cada coisa que a gente faz com vocês. Isso é só um nível aqui na frente, só oração, né? Pois é, tá sério, pai de família, tudo isso, tá? De jeito nenhum eu vou subir. Totalmente seguro. É. Muito bravo. Já tem Gaspar? Gente, o UFC, Mano Cristo, segunda luta. Quem lembra da primeira luta? Hein? Quem lembra do lutador? Ele estava na forma física, estava no cheiro do esporte dele, né? Toda aquela massa muscular que o Lucas tem. Outra categoria. É outro esporte. Fui escalado hoje para falar de um tema peso pesado. Sexo. Nunca vi, só ouço falar, é isso. Qual o caminhar? O tema que foi selecionado para mim hoje, gente, foi relações sexuais. E eu confesso que é um adversário peso pesado. Vamos orar, né? Amém? Pai, a gente te agradece por estar aqui, pelo Senhor capacitar. Não estaríamos se não fosse pelo Teu Espírito Santo. Toda a ideia que a gente tem, de todo o cenário, de tudo que a gente vai falar, de todo o tempo que a gente dedicou para poder montar toda a pregação, é para que todos que aqui estão, para que os seus jovens que aqui estão, possam assimilar tudo que a gente vai falar, e que apesar de mim, através de mim, seja apenas o Teu Espírito Santo falando. Que o meu achismo fique lá fora, e tudo aquilo que eu acho que fique lá fora, que aqui dentro apenas a Tua palavra, e que todos que estão aqui recebam aquilo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Amém. Bem, sinceramente, eu achei uma covardia me colocarem aqui para falar sobre esse tema. É como se fosse assim, um peso mosca versus um peso pesado, que é a questão sexual. Mas se não fosse eu, seria outro, e seria uma covardia do mesmo jeito. Porque de tudo que a gente faz, eu acredito que sexo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para tratar. Eu fiz uma cola, geralmente eu coloco só alguns tópicos, mas dessa vez eu fiz uma colinha mesmo para tentar seguir, até para que vocês consigam assimilar do jeito que o Espírito Santo nos deu hoje. Vou começar dizendo que sexo é bom. Amém. De novo, eu vou começar hoje dizendo que, só um detalhe, aos casados, eu vou começar dizendo hoje que sexo é bom. Amém. Eu lembro, a minha mãe falava uma coisa para mim. E é lógico que isso lá naquela época mundana, né? Minha mãe também não conhecia o Senhor naquela época. A minha mãe falava assim, ó, sexo é muito bom, pratica mesmo. Mas neto feito na rua eu não considero meu neto. Então foi só um parênteses desnecessário, tá? Porque isso é uma frase mundana, Deus me livre. A gente vai ver hoje que isso daí é bom mesmo, mas dentro do casamento a gente vai discorrer a respeito disso. O sexo é tão bom que a própria Bíblia mostra isso pra gente. Quer ver? Provérbios 5. Vou esperar quem quiser abrir aí. Provérbios 5, 18 e 19. Beleza? Provérbios 5, 18 e 19.
aproveitar e vou abrir. Diz assim, ó: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Amém? Então a Bíblia está mostrando para a gente, depois se a gente ver esse contexto, que vai um pouquinho antes do 18 até o 20, a gente vai entender ali que está falando realmente da relação marido e mulher, que isso é bom. Só que como a maioria aqui hoje não é formada de gente casada, eu não vou ficar dando ênfase no que é bom, para ninguém cair na tentação de querer experimentar. Páscoa amanhã, em vez de comer ovo. Não, então pronto, é bom, a Bíblia mostra que é bom e parou por aqui. Beleza. Eu vi essa semana uma pregação do pastor Ed Renekiewicz. Ele disse o seguinte: o sexo é uma força que, ao tentar controlar de fora para dentro, comete uma violência contra o ser humano. Entendeu? O sexo é uma força que, ao tentar controlar de fora para dentro, comete uma violência contra o ser humano. Está muito claro aqui que a gente não consegue fazer isso por força própria, certo? Se ele comete uma violência contra o ser humano, tentando fazer de fora para dentro, significa que a gente não pode combater sozinho. Eu não consigo enfrentar. Imagina que aqui no octógono, lá do outro lado do octógono, está um adversário gigante, que é o sexo que a gente está combatendo hoje. Eu não consigo enfrentar esse cara sozinho. E para a gente poder combatê-lo, eu montei 3 questões. Antes de entrar nessas 3 questões, eu queria só ter uma ênfase lá no versículo 19 de Provérbios 5 que eu acabei de falar. Eu coloquei assim, ou melhor, o versículo fala no finalzinho ali, 19b: e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Se é para sermos atraídos perpetuamente, aquele que namoramos, ou aquela que a gente vai namorar, ou vocês vão namorar, eu já namoro, deve ser até que a morte lhe separe. Sabe aquela frase que tem no casamento? Então eu declaro marido e mulher até que a morte os separe. Perpétuo. Certo? Beleza, só para a gente ter um que é mais dentro desse versículo. Gente, se é difícil combater de fora para dentro, a gente tem que combater de dentro para fora, como que eu vou fazer isso? Essa é a primeira pergunta: como fazer? E nesse como fazer, eu quero chamar cara que é o meu técnico, que é o técnico de todos aqueles lutadores que estarão aqui nas próximas 6 semanas. Ele foi treinado por Deus em primeiro lugar, amém? Amém. Treinado por Deus, tornou-se técnico, está treinando a gente. Ele é um cara que é especialista em sexo e na palavra de Deus. Esse cara que vai responder as 7 perguntas que nós criamos aqui é o técnico Daniel Girardi. Daniel Girardi. Muito bem. Dani, nós separamos 7 perguntas, apenas 7 perguntas. São dúvidas dos jovens solteiros, eu tenho certeza. Eu consultei alguns dos nossos jovens. Uma pesquisa. Deixaram lá, a gente precisou. Separei 7 perguntas, das quais eu queria, com todo o seu conhecimento, mas tentar transformar a resposta de um jeito fácil. Não muito técnica e tal, só para o pessoal entender. Pode ser? Pode ser. Beleza. Primeira pergunta. Se eu não posso dizer que não foi. Tipo assim, a primeira foi o Dani, sabe? Não posso. Primeira pergunta de um dos nossos jovens é assim, se eu namoro já há muito tempo, por isso que eu usei como exemplo, se eu namoro já há muito tempo e a gente já está tudo certo que vai casar, ainda assim eu não posso fazer sexo? Certo para casar?
Pode? Você viu que ele está tentando não ser técnico na resposta. E brincar? Tipo, brincar. Brincar é... Tipo assim, até descer. É brincar, né? Brincadeira. e se eu namoro? Olha a pergunta do rapazinho. Se eu namoro, ou melhor, desculpa, se eu não namoro, se eu não namoro, Como é que é o nome do internauta que mandou? tá com asteriscos aqui, eu não posso. Mora ali na cidade de Barro? Mas eu faço umas pesquisas virtuais, entendeu? Eu não estou tocando na pessoa, né? É só tela, tá? Facebook, essas coisas. Ainda assim, não posso. Não. Um parênteses, gente, nem depois de casado, tá? E se for numa revista? Revista, foto, um pornozinho, essas coisas assim. Nem assim, é papel, a pessoa que está do outro lado não está me vendo, sou eu e o papel. Nem assim, é papel, a pessoa que está do outro lado não está me vendo, sou eu e o papel. Posso? Não. Muito profunda a resposta, né? Vocês estão entendendo as respostas? Precisa ser mais técnico, menos técnico? Não, tá bom? Com menos palavras, tá muito Menos? Então tá bom. E sozinho? Sozinho. Nunca estará sozinho, né? Mas e sozinho? Tipo um exemplo assim no banho, sabe aquele amor solitário? Tô aqui tomando banho mesmo, já me saboreio. Pode? Sozinho? Não, não pode. Bom, essa daqui me pegou, eu não soube responder. Essa daqui eu discuti com a Vivi hoje, eu falei, isso daqui nem o Daniel vai saber responder. Se eu só pensar em alguém e desejar aquele alguém. Pensar e desejar. Não fizer nenhuma coisa, mas só desejar. Também não pode. A sétima e última. Então, Dani, sexo não é de Deus. Aqui são duas numa só. Sexo não é de Deus e eu nunca vou poder praticar sexo, é isso? Sexo é de Deus. Amém! Amém. Vocês podem ficar felizes que foi Deus que fez o sexo. O sexo feito por Deus é maravilhoso, é sem culpa, é dentro do casamento, é coisa de Deus. Você, a gente vai trabalhar daqui a pouco lá nos hippies. Você não tenha dúvida que Deus é o autor do sexo. Só que como tudo que Deus faz, o diabo quer destruir. Porque o sexual também é muito, muito verdade. O diabo não sabe o que é sexo. Ele nunca foi gente. Ele quer destruir a perfeição que Deus fez. Mas Deus coloca muito claro que é possível a gente vencer. É possível, pelo poder dele, nós temos vitória sobre esse gigante chamado sexo. E o sexo feito no casamento é uma dádiva, um presente de Deus, não é, Armin? Amém, né? Glória a Deus. É exatamente isso, em nome de Jesus. Quero agradecer e gostaria de uma salva de palmas para o nosso especialista em sexo e na palavra de Deus. Amém. Então essa foi a primeira questão, certo? Qual que foi a primeira questão? Vou voltar aqui. Como combater? Beleza? Segunda questão, por que deve ser combatida de dentro para fora? Por que a gente não consegue fazer o oposto, né? De fora para dentro? Alguém poderia responder daí do seu lugar? Quem é que habita dentro de nós? Eu também vou, mas alguém poderia responder quem que habita dentro de nós? Amém, amém. Aê, tá vendo? Tem que ser. Gente, 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6,
19 e 20. Vai falar assim. Amém? 1 Coríntios 19, 6 diz assim, ó. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 19. 20. Porque fostes comprados por alto preço. Algumas traduções trazem o alto aqui diferente. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo, então, está muito claro aqui que não é nosso, é a morada do Espírito Santo. Amém? Amém. E por isso eu devo cuidar. Se eu fizer qualquer uma das 7, ou melhor, das 6 alternativas primeiras, anteriores, o nosso especialista aqui respondeu, nós estaremos cuidando do templo de Deus? Se eu fizer sexo durante meu namoro, eu estou cuidando? Se eu só brincar com a minha namorada ou com a minha ficante, eu não estou cuidando. Se for através da internet, de revista, se for sozinho, eu não estou cuidando. Amém? A terceira questão, então, é: se eu tenho esse problema, preciso combater, ela tem que ser combatida de dentro para fora, qual é a forma de combater isso? Porque falar aqui para vocês é muito fácil. Eu concordo com muitos daí que devem estar pensando assim: bonito, né, careca? Você é casado, está falando tudo isso, daqui a pouco você vai embora com a sua patroa, né? Só que não esqueça que eu sou filho de Deus assim como vocês. E dentro do casamento existem também as suas regras que a Bíblia manda seguir, e não que os homens impuseram. Só que isso é um assunto para depois que vocês estiverem casados. Se eu tivesse aqui só com um pessoal casado, eu entraria mais em alguns termos. Como não é o caso, então não achem que só pelo fato de eu ser casado é fácil para mim falar isso aqui para vocês. E além de ter as regras dentro do casamento, quem conhece a gente, eu e a Vivi, sabe que tenho 2 filhas. E para ajudar são filhas. Né? O Dani já sentiu o que é isso. Já viu uma raiva por dentro dele, assim, ó. Amaral, você queria falar alguma coisa? Em relação ao 6,19 que você falou que nós somos o santuário de Deus, e eu, por favor, o 3,17, ele fala que quem instruiu o santuário de Deus. Aqui é assim, gente. Fala, levanta a mão, vai ler. Escrito no 1 Coríntios 3,17. 16 também? 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém? Amém. Como ser combatida é o terceiro item. E como ser combatida vai ser o assunto hoje na RIP que a gente vai ter daqui a pouco na separação dos grupos. Esse é o texto que está lá em 1 Tessalonicenses 4. Se quiser abrir, 1 Tessalonicenses 4. Os versículos 3 até 8. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A gente podia até parar aqui, não podia? Mas vamos lá um pouquinho.
O que é fornicação? O que você falou, Helena? Prostituição. Amém. Tem uma questão muito bacana, a gente discutiu esses tempos atrás no livro, e a gente não vai entrar no mérito agora, porque o contexto aqui é sobre sexualidade. Só que prostituição não está só em sexo, não está só em olhar e desejar. A prostituição está também quando eu aceito fazer alguma coisa que é ilícita. Quando o meu chefe me pede alguma coisa que eu sei que vai contra a palavra de Deus, eu estou me prostituindo para ter algum lucro ou para ter algum benefício próprio. Então a palavra prostituição, ela vai além do fato da gente ver a questão sexual. Fornicar, eu vou falar besteira. Hoje, para fazer isso daqui, gente, vocês não têm noção do quanto que eu tive que rever e pedir para Vivi ler. E a minha mente. Fornicação. Fornicação, o sexo numa pessoa casada com outra pessoa que não o seu marido ou a sua esposa chama-se adultério. De um lado está alguém comprometido, de outro pode ter alguém comprometido ou não, chama-se adultério. Fornicação é quando existem duas pessoas teoricamente descomprometidas. É relação sexual entre solteiros. E a Bíblia é totalmente clara que não cabe exegese segundo a modernidade, que não deve ser feito, deve ser se abster. Fornicação é o que você pretende fazer com a sua namorada. Espero que você não pretenda fazer com a sua namorada, né? Fica na vontade, que é muito melhor aos olhos de Deus. Amém? Aos olhos de Deus. Amém? Eu vou só pegar um gancho, não tem a ver aqui, mas um gancho que eu assisti essa semana também, pregação do pastor Lucinho. E na verdade não é nem uma pregação, ele tem um programa, eu não sei se é pela web, mas ele tem um programa de pergunta e resposta. E ele deu um exemplo que eu achei muito bacana, foi muito claro. Casalzinho está namorando em relação sexual, se separa. Depois, ou ele ou ela, um dos dois, arrumou outro ou outra, tá? Eu vou falar num gênero só, mas entendam um dos dois. Casalzinho está namorando, teve relação. Passou um ano, não é isso que eu quero para minha vida, separou. Aí arrumaram o outro. Aí vai relação de novo. Isso aconteceu na história do Lucinho 5, 6 vezes. Essa pessoa casou de 5 a 6 vezes. Essa pessoa errou pra caramba, mas se a gente for ver, se o sexo é para ser dado dentro do casamento, a partir do momento que eu conheço a minha namorada, e entendam esse eu conheço como o fato de ter a relação com ela, eu deveria ter casado com ela. E eu já adulterei só de pensar em querer fazer. Imagine tendo feito. Eu não vou mais aqui porque tem a RIP que vai ter essa questão e eu quero que discutam depois cada um dos seus líderes. Então ficou aí a bucha na mão de cada líder, inclusive comigo, né? Amém. Vou voltar aqui para Tessalonicenses. O 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da fornicação. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não a paixão da concupiscência. Algumas traduções, no lugar de concupiscência, está escrito lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vou dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, e nos deu também o seu Espírito Santo. Aqui a gente vê mais uma prova que quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Aqui a gente vê mais uma prova que sozinho a gente não consegue. Então de fora para dentro é impossível. A ação tem que ser tomada de dentro para fora. Eu tive semana passada conversando com um teólogo, eu vou usar os termos do Lucas, teólogo contemporâneo, Daniel Saad,
que me explicou que lascívia é despertar o desejo ao outro ao qual você não pode cumprir. É isso? Vocês entenderam o que significa isso? Para ser bem prático, mulheres que gostam dos seus decotes, que gostam das suas saias um pouquinho mais curtas, um palmo acima do joelho, você está despertando em nós, cabeças de bagre, porque homem, gente, quando abre o olho, a primeira coisa que pensa é em sexo. Estou dormindo, ó. Sexo. É homem, desculpa, mas é homem. Infelizmente o pecado, o mundo fez isso. Então o homem é assim, ó, acordou. Eu não vou nem falar de homem casado, mas acordou, sexo. O que eu vou fazer hoje? Nossa, tá sol. O cara nem viu se ele está atrasado para trabalhar, não. É sexo. Aí imagina você, mulher, que coloca aquela tua blusa bonita que você comprou, a cor da moda e tal, só que o decote vem aqui, ó. Se o cara só de acordar e olhar pro teto pensou em sexo, como um teto, imagina na hora que ele olhar essa blusa. Imagina você, namorada, que vai na casa do seu namorado com aquela sainha mostrando o joelho. Olha que joelho bonito. O meu é horrível, mas o joelho da mulher pro homem é lindo. Homem, se puder, beija o pé da mulher, porque é lindo. E eu estou falando por todos os homens, porque infelizmente essa é a cabeça do homem. Amém, homens? Estou mentindo, homens? Não estou. Amém. Entendam que esses, como diria, esses mal acabados que somos, quando vemos as mulheres numa situação como essa, a gente parece serial killer. Assassino em série. A gente quer pegar. É isso que acontece. Então, é um papel de vocês tomarem cuidado com isso. Ninguém está falando que não pode usar uma camiseta regata. Você está mostrando o braço. Aí se o cabeção lá pensar bobeira, aí, vamos falar para ele orar. Agora, um pouquinho mais para cima, a saia um pouquinho mais para baixo, mantém a cintura, e um pouquinho mais longa. Não fala um pouquinho mais para baixo, a saia aqui abaixo. Aí vai andar com aqueles mal acabados que tem a cueca aqui nas costas, Para os homens, essa questão da tentação na mulher, eu já tive conversando e falaram que existe. É lógico que vocês forem olhar para mim. Só vivi, meu maluco. Naquela época eu convenci, falei que eu ia ser rico, blá. Aí casei. Só que você vai olhar bem, careca, pobre, mal acabado, agora barrigudo. Casamento é isso, gente. Agora tem homem não. Tem homem que vai pra academia, saradinho, Hoje tá na moda aquelas camisetas que tem aqui. Aí o cara quando vai dar uma espreguiçada, levanta, dá pra ver os dois gominhos, não é o meu caso. A minha barriga é tanquinho, só que é da idade da pedra, Você bate, lembra a idade da pedra? Então. Mas tem cara que não, tem a barriguinha toda trincadinha. Isso, senhores, vai em algumas mulheres despertar aquilo que não é para ser despertado. Então, evitem. Ao invés de comprar camiseta com um número a menos, compre com um número a mais. Depois que casar é diferente. Depois que casar, a mulher não vai usar aquela camiseta lá da Dilma, O cara acorda, olha pro lado, ela tá com a camiseta do político. Bernardo Ortiz, vote. Aí está de sacanagem, Já casou? Aí casado é outra reunião, é outra coisa. Para vocês que não é nem para pensar em sexo, então tenham na mente o seguinte: vou comprar minha camiseta, não importa o preço, o que é, aí é outra conversa também. Compra um número maior, Se não couberam 2 dedos aqui, tá errado, Pois um, eu já vi isso acontecer, você põe um dedo, o cara vai, Então, essa é a questão. Até esqueci que eu ia falar, Então, vamos para extra G. Fica a dica. Hashtag. É o contrário, Então, isso é lascívia. É você despertar em alguém um desejo que você não pode cumprir. E não me enganem-se, porque na hora que eu estava escrevendo isso aqui, eu imaginei o seguinte: alguém pode pensar aí e falar assim, acho que eu posso cumprir, bobão. Pode.
Aos meus olhos eu não vou ver. Só que não esqueçam, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, Flavião, habita na galera do fundo, na galera de cá, habita em todo mundo, e que na hora que eu estou trancado no banheiro sozinho, o Espírito Santo está lá comigo. Na hora que eu estou pensando em fazer besteira, ele está lá comigo. Na hora que eu olhar para a menininha, ele está lá comigo. Então esse papo que, eu posso fazer, não pode fazer. Eu não posso cumprir o desejo que eu estou tentando demonstrar. Mas a minha intenção de ter colocado o meu decote, ou dos senhores, ter colocado a camiseta um pouquinho menor, não foi essa. É porque está na moda. Legal. Aí a gente vai entrar numa questão que foi dita pelo nosso amigo Lucas na semana passada. Essa é a moda do mundo. Vocês vão querer trazer para dentro da igreja? Essa é a moda do mundo. Vocês vão querer trazer para dentro da igreja? Agora, a igreja não é aqui só. Se tirar todo mundo aqui, o Jô falou uma coisa pra gente semana passada que eu achei fantástico. Imagina na hora que acabar isso aqui, vou colocar bem tarde, tá? 11 horas da noite, o Renan já expulsou todo mundo, trancou. Aqui é um lugar santo? Não. Por quê? Os santos foram embora, galera. Os santos são vocês, somos nós. Então não tenha a ilusão que eu não vou colocar o decote, eu não vou colocar a camiseta apertada e etc, etc. Porque eu estou vindo à igreja, ao espaço físico. A igreja somos nós. Vocês que estão aí são a igreja. Se vocês estiverem com isso agora, tipo assim, no Moodle, cadê o rapazinho do Moodle? Entendeu? A igreja foi lá no Moodle e se aparecer na foto era a igreja mesmo. Entendeu? Se vocês forem ao shopping, cuidado para não ser os manos do rolezinho. Vocês têm que ser os manos em Cristo, que estão como igreja lá no shopping, curtindo. Porque pode ir ao shopping. Todas as coisas eu posso. Vou colocar nas minhas palavras, tá? Né? Não sou o Daniel. Eu posso tudo, mas nem tudo é lícito. Eu posso ir ao shopping? Posso. Eu posso assistir um cineminha? Posso. Amém. Certo? Eu vou gravar daqui a 2 meses. Então eu posso assistir o cinema. Eu só tenho que tomar cuidado com o filme que eu vou assistir, né? Aí eu convido a amiga. Ou a namorada, não, eu tenho um namoro sério. Nunca toquei na minha namorada. A gente só, como que chama? Corteja. A gente só corteja. Aí eu vou e convido para assistir um filme e vai ter umas cenas a mais. Aí você está de sacanagem, né? Você não quer que o negócio dê errado depois. Não sei o que aconteceu. Vai assistir Pato Donald. Faz igual eu, só vou no cinema agora para levar minhas filhas. Então, tudo que é de desenho sai, a gente vai. Pronto, não tem problema. Né? Qual que é o último que saiu? Ticker. Não. Frozen, não, faz tempo já. Rio 2, aí, vai assistir Rio 2. Tem alguém que está namorando, vai assistir Rio 2 com a namorada. De preferência, leva o irmão dela. Sabe aquele irmãozinho pentelho? Senta no meio e ela senta lá, você aqui, acabou. Sexo antes do casamento é adultério. Alguém discorda disso? Que é a fornicação que o Dani explicou. E a Bíblia prova isso. Não sou eu que estou falando. Mateus 5, 27 e 28. Não precisa abrir, quem quiser. Mateus 5, 27 e 28. Diz assim, ouviste o que foi dito. Isso aqui era Jesus falando. Não adulterarás. Não adulterarás era uma das leis. A gente vai encontrar referência disso aqui lá em Êxodo. Uma das leis, não adulterarás. Jesus dizendo assim, foi dito, não adulterarás. Jesus, porém, dizendo, vai falar assim, só para sacanear a gente. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Vocês lembram de todas as perguntas que eu fiz para o Dani, né? A última pergunta, que foi o último não que o Dani deu, foi a questão de pensar. Mas sabe aquela menina, loirinha, banana, ou a menina pensando, sabe aquele gatinho, anda na praia,
Entendeu? Adulterei, vou para o inferno? Não, vai para o pé da cruz. Enquanto tem vida, é isso que a gente tem que fazer. Não estou falando para vocês que é fácil não pensar em sexo, não fazer sexo. Eu não estou falando que é fácil, principalmente na situação que eu estou hoje. Porque para mim, casado, falar para vocês, não façam sexo, bobão, eu faço, né? Seria muito fácil falar isso para vocês. Só que a preocupação, gente, é que o mundo está empurrando isso para a gente. O mundo está dizendo assim, lá na faculdade ou na escola, vocês, na rodinha de amigo que vocês têm lá, na faculdade ou na escola, vocês, na rodinha de amigo que vocês têm lá, até porque se vocês não conversam com o pessoal de lá, eu acredito que está errado. Se Jesus veio para os infernos e ele deixou para a gente aqui dar o exemplo disso, a gente tem que falar dele lá na faculdade, a gente tem que falar dele lá na escola. E se na rodinha todo mundo, não, eu já perdi a virgindade, ou eu já fiz isso, eu fiz aquilo, e você se sentir envergonhado por causa disso, tem alguma coisa pegando. Então não é para ter vergonha de ser virgem, não é para ter vergonha se antes de conhecer o Senhor eu fazia absurdos lá no mundo, agora eu sou nova criatura. Hoje eu entendi que Cristo vive em mim. Hoje eu entendi que eu tenho que entregar minha vida a Ele. Então hoje Cristo vive em mim. Hoje eu entendi que eu tenho que entregar minha vida a Ele. Então hoje eu tenho que ir contra a minha vontade, que é, no nosso tema, fazer sexo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar para a cruz, eu vou orar, eu vou buscar no Senhor. É fácil fazer isso sozinho? Não, não é fácil fazer isso sozinho. Então o que eu posso fazer? Pode me ligar. E silêncio. Quando eu ouvi isso do Lucas, eu ri muito. Quase um ano atrás, eu estava lá no escritório, na empresa que o Lucas trabalhava, e ele falou assim: Kleber, posso falar? Pode? Kleber, nós montamos o Disque Punheta. E Disque, trazendo para uma parte técnica, eu acho que é, né? Disque masturbação. Eu falei para a Erika que é médica e o termo médico seria masturbação. Ou não tem nada a ver? Tá bom. O Disque. Eu falei, como assim, Lucas? Quando o jovenzinho tiver vontade de fazer isso, ele vai ligar para mim. Putz, perde a vontade na hora, né? Nossa, que vontade. Vou ligar pro Lucas. Passou, não precisa nem ligar. Gente, entendam que se tem toda essa quantidade de gente aqui, se tem tudo isso que a gente está montando, para vocês entenderem que nós estamos aqui para servir vocês como Cristo serviu a gente, e para que em comunhão e união a gente consiga vencer o mundo, qual é o problema de vocês de, na hora de uma dificuldade, pegar o telefone e ligar para a gente? Eu não estou de sacanagem, isso é sério. Não consegue? Liga. Deus é tão maravilhoso que Ele tem colocado muitos de nós em situações diferenciadas, até mesmo no nosso trabalho, que é para que a gente tenha a flexibilidade de ter disposição para vocês. O Dani tem, o outro Dani tem, o Amaralzão eu vou puxar aqui e falar que tem também, eu também tenho, todos os que estão à frente hoje, o El tem, o El tem muita, o El tem, o Lucas tem, aposto que o Marnê também tem, todo mundo tem. Não é para passar pela dificuldade sozinho. Não dá, é difícil. Só uma questão, será que isso é para nós, será que nós estamos passando a confiança da falta? Se não estamos passando, se tem alguma coisa errada, cobra, galera. Nós somos limitados, isso é falado toda vez aqui na frente. A mesma limitação que vocês têm, ou melhor, a limitação que existe para vocês, existem para a gente também. Algumas coisas a gente já apanhou mais, então já está calejado, a gente já viveu um pouco mais, já leu um pouco mais, ou Deus permitiu que a gente passasse por algumas coisas. Quem estava aqui domingo passado, quando eu fiz homenagem àquela linda loira que está sentada ali? Quem está? Só levanta a mão rapidinho, a grande maioria. Gente, na boa, a minha infância não foi ruim, não foi, eu não posso falar que foi. Meu pai, enquanto vivo, me amou muito durante os 9 anos da minha vida que eu estive com ele. A minha mãe, com os trancos e barrancos, também fez o possível, me amou muito.
Fui embora de casa aos 21, casei aos 23, tudo bonitinho, gravidez dentro do casamento, paraná, paraná, paraná. Só que hoje eu entendo que tudo isso que eu passei, maldição que existia na minha vida, Deus transformou em bênção. E Ele me capacitou e está capacitando, porque eu, na minha burrice, eu acho que eu ainda não sou capacitado para estar aqui falando com vocês. Só que se foi Deus que me colocou aqui, amém, eu tenho que ficar quieto. Então significa que é Ele que está capacitando. E hoje eu entendo que tudo isso que eu passei é para poder estar aqui. E se vocês tiverem alguma dificuldade, me ligar. E eu sei que para as meninas é muito difícil ligar para mim. Espero que não liguem. Não faz sentido nenhum. E é por isso que eu casei com uma pessoa que hoje serve o mesmo Deus que eu sirvo, que entende as mesmas coisas que eu entendo, e que eu faço, e que faz das minhas palavras as palavras dela. Então tem dificuldade? Liga para Vivi, liga para Dani do Dani, liga para Laís, liga para Laís. Né? Ótimo, perfeito isso. Eu queria, estou acabando. Se não bastasse o fato de ser adultério, se só isso vocês falassem assim, ah não, tudo bem, então já que eu posso recorrer à cruz, então eu vou fazer essa besteirinha hoje. O diabo é sujo, ele vai jogar isso para vocês. Faz hoje, vai ser hora. Obrigado, El. Que dia que é a tua pregação mesmo? Gente, eu sei que é muito difícil, eu quis pular isso, obrigado, Laís. Tá? Que bom que as minhas sugestões. Eu acho o seguinte: quem aqui assiste Eu, a Patroa e as Crianças? Eu, a Patroa e as Crianças. Tipo, o cara tem um ovo marrom, a minha Jay é loira. Eu só não arrumei o Júnior, mas eu já tenho a Claire e a Kelly. O Júnior, na verdade, foi embora para trabalhar no carrinho de lanche. Amém? Tudo bem. Piada interna essa. Por que eu falei de Eu, a Patroa e as Crianças? Porque tem um episódio que eu acho fantástico, que o Michael fala o seguinte, quando a Claire quer sair com o Tony, e a filha mais velha que arrumou um namorado, e o cara para ajudar é crente, cristão mesmo, aquele manda ver, como cristão. Não ficou boa essa. E ele fala o seguinte: eu não quero que os dois saiam sozinhos, porque o olhar vai levar a beijar, o beijar vai levar a tocar, o tocar vai levar a ter netos. Então assim, é muito difícil essa questão do beijo. Eu particularmente, tá? Agora a gente vai fazer um parênteses do eu acho. Então é a minha opinião, Kleber, e hoje casado, que enfrentei o que vocês enfrentam na época do meu namoro, também enfrentei isso, e que penso muito nas minhas duas filhas, porque afinal de contas elas vão crescer e com 30 anos vão começar a namorar, aos 40 vão casar. Amém, que Jesus tenha voltado antes. Mas então, a partir de agora é uma opinião minha. Se possível, cortejar, ter um namoro totalmente baseado em Cristo. Kleber, isso é impossível. Não, eu conheço duas pessoas que fizeram isso. Um namorou 1 ano, o outro namorou 2 anos, 1 ano e meio. Leandro namorou 1 ano e meio. Eles cortejavam. Como? O Leandro saía aqui de Taubaté, ia lá para Lambari, que é a terra lá da hoje esposa dele, dormia na sala por supervisão dos pais dela, e era bate-papo, não tinha nem beijinho no rosto. Vocês acham que é impossível? Só que esse negão é sinistro. O Leandro, eu vi isso, tá? Ele tem uma comunhão que eu acho... o Lucas explicou que não existe inveja gospel, né? Posso usar só agora?
Obrigado. Eu tenho uma inveja gospel dessa relação com ele. Na época em que eu estudava na escola dele, ele orava todos os dias, das 9 à meia-noite, trancado no quarto dele. O cara que namorou 1 ano e meio aos 30 anos de idade, nunca tinha dado um beijo de nenhuma garota. É impossível, gente? Pra gente é. Em Deus não. Ou melhor, em Deus não. O outro, um caso semelhante. Só que eu acho que uma pitadinha mais complicada. A namorada dele, enquanto do mundo, ela teve um relacionamento onde engravidou. Então, quando esse nosso amigo começou a namorar com essa nossa amiga, ele falou: não, agora nós somos de Cristo. Eu não toco em você, você não toca em mim, nem beijoquinha. Não, nem beijoquinha. Casaram. Ele beijou a noiva no altar. Sabe aquela frase assim, ó, agora você pode beijar a noiva? Então, ali ele beijou. Porque ali ele entendeu na palavra de Deus que naquele momento a filha de Deus que Deus preparou para ele era dele. Antes disso não, ela é de Deus. Antes de eu casar com a Vivi, ela não era minha esposa, ela já era filha de Deus. Deus só me deu a Vivi a partir do momento do casamento. Agora, isso, com toda sinceridade e ainda dentro da minha opinião, é o relacionamento de cada um com Jesus. Se dentro do teu relacionamento com Cristo, você orou, você buscou no Senhor, e você está seguro ou segura de pelo menos dar o seu beijinho na sua namorada ou namorado, amém. Fala, Lucas. Não existe beijo na boca sem excitação. Se você beija sua namorada e não fica excitado e ela não fica excitada, vocês devem repensar casar, talvez vocês sejam um irmão só. O beijo na boca ele é excitante, deve ser feito, mas como eu ainda não tenho direito de ter prazer no corpo da minha namorada, porque ela não é minha ainda, eu não devo beijar na boca dela. É difícil, é totalmente contrário ao que o mundo prega, mas em Cristo é Ele para nos capacitar a isso. Amém. Amém? Amém. Voltando aqui como se não bastasse o só pensar ser adultério, eu diria 3 coisas ainda, que aqui é muito meu, e eu espero que seja de vocês. Porque os casados aqui que ainda não têm filho, Deus abençoará que terão. Um monte. Os que não têm namorada casarão, terão filhos, e aqueles que nem namoram, aguardem no Senhor que terão namorado ou namorada, futuros maridos e esposas, e terão filhos. E eu vejo o seguinte, nesses meus 3 pontos de vista: a partir do momento que você, eu vou falar isso mais para o homem, tá? Por ser homem, não ser a mente ruim que a gente tem. Então, a partir do momento, senhores, que vocês avançaram no sinal e houve a relação, em primeiro lugar, vocês estão desonrando a Deus. Porque o Lucas acabou de falar, ela é dele, não é tua, não é nossa. Então, em primeiro lugar, vocês estão desonrando a Deus. Em segundo lugar, e para mim isso pega, e agora é o momento que o Daniel vai se retorcer por dentro, o Daniel de lá, vocês estão desrespeitando os pais das meninas das quais vocês estão tendo essa relação. Sabe por quê? Porque Deus capacitou, Deus nos capacitou, vou falar de mim, da Vivi, e eu sei o quanto Ele cobra da gente a educação das minhas filhas. Eu sei o quanto eu tenho que acordar cedo e dormir cada dia mais tarde, pelo bem delas, e não só por causa de trabalho, mas para ler, porque o desafio de 1 hora por dia não é fácil de cumprir, galera. Quem tem que cumprir 1 hora por dia aí, amém? O que eu estou falando é verdade? Então não é fácil. Dentro de tudo que eu tenho no meu dia, eu tenho, é a minha obrigação como cristão,
separar um tempo para o Senhor. Eu tenho que viver o meu dia inteiro nele, mas eu tenho que ter um tempo específico para ele. Não é fácil. Aí a minha filha completa seus 22. Quantos anos você casou, é? 22. Aí ela completa 22 anos, chega um marmanjão. Chega um marmanjão. Você é um cara bonito. Você é um cara já... Então que seja um marmanjão como o Dani. Chega lá em mim. Ô tio, quero namorar sua filha. Aí eu já conheço a procedência do cara, né? Espero que seja um dos filhos de vocês, né? Que a gente caminha, a gente fala o mesmo idioma. Beleza. Aí o que o bonito faz depois de quase um ano de namoro? Olhou, olhar leva a beijar, beijar leva a tocar, vou antes do tempo. Então, é um desrespeito a Deus, é um desrespeito aos pais da menina, e é, em terceiro lugar, um desrespeito à própria pessoa. Porque, alguém falou alguma coisa? Ainda que ela queira. Ainda que ela queira, né? É um desrespeito à própria pessoa, porque uma vez que o meu corpo não é meu, e a gente leu isso aqui na Bíblia, aí não foi a minha opinião, uma vez que o meu corpo não é meu, é do Senhor, eu estou desrespeitando a pessoa, seja ela ou seja ele. Amém? Amém. Questões práticas, gente, para a gente fugir disso. Não pensem vocês que o fato dos casados aqui não terem as tentações. O Facebook é muito legal. Só que cada vez eles mudam o raio do Facebook. Eu tenho até que perguntar para a Vivi, como que eu posto esse negócio aqui? Né? Que um dia a foto está aqui, o outro dia já está aqui, agora você tem que clicar para cá. Eu me irrito. Ó, Vivi, aí, responde lá para o pessoal para mim, por favor. Só que vocês repararam que agora o Facebook também tem propaganda. Aí mostra o saradinho, fique saradinho 30 dias. Vou ver. Aí você vai numa intenção de ficar saradinho. Aí aquele link te leva a outro link, que te leva a outro link, que te leva a fazer vestice. Que te leva a outro link, que te leva a fazer vestice. Ou tem a menina de pequenininho. Então, gente, eu não estou falando para não usar Facebook. Se vocês acham legal, que legal, é bacana, é um meio de comunicação. O mundo em si está caminhando para isso. Se você não consegue se comunicar, quantas vezes nós aqui conseguimos ver o nosso campeão lá vencendo através do Facebook? E soubemos disso num tempo recorde, né? Se fosse há 10 anos atrás, ele ia ter que mandar uma carta para a Thaís, e a Thaís depois uma carta para alguém, para esse alguém só no domingo chegar aqui e falar: gente, Flávio venceu de novo. Há 20 dias, porque só chegou hoje a resposta. Então a internet é legal. Flávio venceu de manhã, uso, né? À noite aqui a gente já está sabendo que ele venceu. Se eu tenho que viajar, ou se alguém aqui que trabalha e tem que viajar, aconteceu alguma coisa, rapidinho pelo Twitter, colocou ali e já está sabendo. Então saibam usar as ferramentas. É só isso que a gente espera que vocês façam. Ninguém está aqui na frente falando assim: olha, não use mais Facebook, não use mais Twitter, o LinkedIn, o WhatsApp, nada disso. Não, use, mas usem com a sabedoria. O Jô falou uma coisa para mim uma vez, outras pessoas repetiram, mas ele foi o primeiro a me dizer isso, que eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Eu não sou um pai cristão. Eu não sou, hoje, um empresário cristão. Eu não sou amigo de vocês cristão. Hoje eu sou um cristão, disfarçado de pai, disfarçado de marido, disfarçado de amigo. Ou seja, em primeiro lugar eu tenho que ser cristão. Em primeiro lugar eu tenho que ser servo de Deus. Em primeiro lugar eu tenho que descobrir se eu estou no centro da vontade do nosso Senhor. E isso eu descubro dia a dia. Isso eu descubro na hora que um link me chama a atenção. Eu oro e sou forte, ou o Espírito Santo me capacita a fechar esse link e não navegar nele.
quando a conversa na roda da escola ou na roda da faculdade é de uma coisa que não é bacana para a gente. Então, o Espírito Santo me capacita a sair do meio dessa conversa. Ah, lá vai o crente. Que bom que lá vai o crente para o céu. Tinha um presbítero na igreja que eu frequentava que eu achava o máximo, até apelidei Abacatinho. Ele era um negão, pensa num cara negão mesmo. Sabe quando você fecha o olho e fica tudo escuro? Ele era assim. Ele gostava, toda vez que ele ia pregar, ele ia com um terno verde. Presbítero Abacatinho. E ele falava o seguinte: eu prefiro sim ser o chamado crente que vai para o céu junto com o leão de Judá, ao invés de ser um desses que estão no mundo ou que estão apontando para a gente, que vai para a boca do leão e vai devorar a gente. Certo? Gente, eu acho que é isso. Então, a praticidade, que é vocês lutarem contra tudo aquilo que o mundo está tentando empurrar para a gente, dizendo que é normal. Não é normal para um cristão fazer sexo antes do casamento. Não é normal para um cristão ficar até 2, 3 horas da manhã no Facebook, porque vai chamar a nossa atenção para clicar no link que vai levar a gente a olhar fora do foco que é Jesus Cristo. Não é normal para o cristão ir para uma balada, ou ir ao shopping, ou mesmo chegar ali e tirar a foto lá no Moodle com uma camiseta que não cabe um dedo aqui no músculo, ou com o meu decotão lá embaixo. Não é normal. Isso é normal para o mundo. Isso é normal lá fora. Não dentro da igreja. E lembre-se, a igreja não é esse espaço. Aqui é um espaço físico agradável para a gente poder falar com tranquilidade da palavra de Deus. A igreja é cada um de nós que estamos sentados aqui hoje. Amém? Amém. Vou orar. Pai, obrigado. Mais uma vez obrigado por toda a minha limitação e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa. E cada um dos seus jovens que estão sentados aqui hoje tenham absorvido pelo menos 10% daquilo que foi dito pelo Teu Espírito Santo e não por mim. E tudo que foi falado aqui, o Senhor me usou apenas como canal. E cada um que esteja aqui entenda, Senhor, que tudo isso, se feito de errado, vai afastá-los do Senhor. E todo o nosso esforço, tudo que a gente tem feito, tem buscado, é para que a gente consiga ver amanhã todos esses jovens casados com as famílias, em que as pessoas no mundo possam olhar para ele e ver que lá